Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast, agora patrocinado pela Vacinar, que está cuidando de Manaus. E eu tenho clareza de falar para ele, olha bem para você. Você levou 45 anos para se deixar assim. Por que você quer mudar em 3 meses? E assim, a disciplina não veio de uma hora para outra. Ela veio, cara, com a consistência, a insistência. O acordar 5 e meia da manhã, que eram os horários de treino, foi uma outra dificuldade, né? E quando eu percebi, na verdade, aquilo já tinha se tornado um hábito. Podcast de hoje, 2 grandes amigos. Um já vai poder pedir música aqui no Fantástico depois da terceira vez, né? A terceira participação dele, Dr. Rizieri Gomes, que é um grande amigo. Ele é cardiologista, tem o Gestão em Ponto, né? Ele é TikToker, ele é Instagrammer, ele faz várias coisas. E acho que uma das coisas mais importantes que ele está fazendo comigo hoje em dia é isso aqui, ó. Cofundador do Ponto Final. Rizieri, primeiro, seja bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Ponto Final. Jefferson, mais uma vez, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui, bater esse papo descontraído e poder agregar algum valor, principalmente quando se fala de saúde para as pessoas. Com relação ao Ponto Final, a gente, em vez de ficar só batendo papo sobre ideias, resolvemos colocar no papel uma maneira de ajudar outras pessoas, ajudar negócios, empreendedores a terem mais resultados com as decisões que elas vão tomar. A gente sempre ouve falar que o brasileiro é empreendedor nato e de cada 10 que montam, 8 quebram em 2 anos. Então, a gente tem uma estrada aí e resolveu compartilhar um conhecimento estratégico, principalmente com foco na saúde, não exclusivo, mas com foco na saúde, baseado na nossa experiência, né? Em casa de ferreiro, espeta de ferro. E a gente está indo para uma imersão agora no dia 23, e a gente vai falar sobre tráfego pago, vai falar sobre copy, vai falar sobre como crescer no seu consultório, a gente vai falar gestão estratégica, como fazer um posicionamento adequado, tipo, compro, alugo, monto, trabalho para alguém, atendo convênio, não atendo, faço plantão, não faço, será que o concurso realmente é a sua segurança? Quer saber mais? Não perca lá no Ponto Final, gente. É interessante falar sobre o concurso público, se é a sua segurança. A gente trouxe aqui um rapaz que pode responder isso para você. Dean Taide, um grande amigo, economista, assessor de investimento, host do Dean Talks, também é um dos sócios, né, da Mais Investimento, e triatleta, que eu gosto do cara quando é triatleta, assim, são três tipos de pessoas que vão falar rápido o que fazem. O médico, que rapidinho o cara tem que uma conversa no meio do aeroporto, o cara vai falar logo que ele é médico, o vegano e o outro é o triatleta. Seja bem-vindo. Meu irmão, obrigado. Uma grande honra estar aqui junto com vocês. O bastidor aqui tava legal, então acho que o nosso bate-papo aqui vai ser muito divertido. Primeira vez aqui no Jeff Podcast, né, cara? Então, o episódio de número 55. Então, cara, depois de 55 convidados especiais, me sinto, Jeff, aqui muito honrado, né, em poder participar e contribuir aí com a turma aí sobre um pouco da mudança de estilo de vida, enfim, trazer o meu exemplo prático aqui para a turma que acompanha o Jeff Podcast. Olha, antes da gente começar mesmo para valer, eu queria falar para você, se inscreve no canal, a meta são 5 mil, a gente falou de meta, não foi, Rizieri, outra vez? A meta é 5 mil até o final do ano, segundo o Márcio Braga, ele fez todas as previsões dos oráculos aí, que a gente vai dobrar essa meta, a gente vai chegar na meta e vai dobrar depois essa meta, né, de 10 mil inscritos aí. Legal. E, cara, dá o like, já ativa o sininho, manda para os seus amigos, quem quiserem saber, quem quiser emagrecer esse ano de 2023, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que o mais importante para começar, e aí eu vou perguntar primeiro logo para o Dean, nós 3 tivemos uma história de, cara, chegamos... Eu a 120, 128, você chegou a pesar 115. Quanto? 115. Ganhei. Me conte... tu ganhou. 128. Putz, me conta, Dean, eu queria entender qual foi a peripécia, como é que você conseguiu chegar nos seus 115 quilos? Me conta lá de trás.
Jeff, assim, na verdade é no automático, né? As coisas vão acontecendo e você... Quando tu para entender o que aconteceu, na verdade já se passaram 5, 10 anos e a gente nem se dá conta daquilo que vai se tornando ao longo do tempo. Você sabe, óbvio, mas você não entende, né? Então, quando criança, né, eu sempre gostei de esporte, nadava, jogava futebol, enfim, gostava de basquete, né? Então, foi crescendo, o tempo foi passando, você entra no mercado de trabalho, você começa a focar muito em resultados, em querer ganhar dinheiro, né? E Sim. acaba esquecendo um pouco de cuidar da saúde. Então, no meu caso, eu acho que é o caso da maioria das pessoas, né? A gente começa a entrar no mundo corporativo, entra no escritório 7 da manhã, sai 10 da noite, e aquilo se torna um hábito, aquilo vai Rapidinho, sai passando. 10 da noite e tem amigos que mandam mensagem às 11 horas da noite, Que né? absurdo, né? É um absurdo, né, Exatamente. Rizério? As Não, pessoas que pessoal, mandam... não. Só porque, vem cá, tu acha só Isso. porque o cara é assessor de investimento e teu amigo que tu tem todo o direito de 11 horas da Não, noite... completamente sem noção. Não, tá bom. É que às vezes eu entendo que ele está no horário da Ásia, que lá na Ásia o mercado está abrindo, entender como é que está o mercado financeiro. Não, mas lá, assim, entre complicado. ser sem noção e ficar sem resultado, eu prefiro ser sem noção. Né? Boa. E aí, Jeff, foi nessa pegada, né, cara? E logo em seguida casei, e aí fui morar fora de Manaus também, passei um tempo no Rio Grande do Sul. Aí lá foi onde desandou de fato o negócio. Né? No Só Rio Grande do comida Sul. ruim, né? Final de semana, churrasco, cerveja, churrasco e bom chimarrão. E assim foi seguindo, cara. Quando eu retornei a Manaus, isso foi em 2014, eu já estava acima de 100 quilos. E aí comecei já a sentir uma grande dificuldade de mobilidade mesmo. Eu andava 5 minutos, tinha a sensação que eu ia travar. Então, eu achava que eu não ia conseguir andar. E algumas vezes, eu confesso que eu cheguei a sentar no meio-fio de calçadas aí pela cidade para aliviar, esperar a dor passar, a lombar acalmar, para depois continuar caminhando. Isso foi acontecendo durante muito tempo. E a gente não quer enxergar, né? E eu tinha aquela, olha, se eu mudar o ritmo, se eu parar de focar nos meus negócios, nos meus resultados, eu vou ficar pobre, não vou ganhar dinheiro, não vou pagar as contas. E chegou um momento que... Irmão, 115 quilos, obesidade 2. Falei, não, acho que é a hora de começar a se cuidar. A mudar. Rizério, como eram os hábitos lá? Você veio de interior de São Paulo, né? Desde a infância, quantas coisas gostosas você comeu até chegar aos seus 128? Conta um pouquinho. Cara, eu não entendi o que acontecia comigo, porque eu não comia nada e engordava. Ganhava peso do nada, né? Sempre. Não, brincadeiras à parte, né? Eu venho de uma família simples, classe média baixa, e a gente comia o básico, né? Arroz, feijão, lá no interior a gente chama de mistura, um pedaço de mistura para cada um, arroz e feijão à vontade, né? Então, assim, cresci no prato do bom e velho brasileiro. Só que quando você é criança, você brinca, corre. Quando eu estava no terceiro colegial, eu praticava bastante esporte. Eu jogava handebol a nível amador, eu participava dos jogos de atletismo que tinham os jogos colegiais, e corria. Então, eu fiquei bem magrinho, né? Aí você estuda para passar no vestibular. Daí você estuda. Só que você estuda pra caramba, porque não haviam tantas faculdades assim, e você tinha menos de 100 faculdades de medicina no Brasil, acredite, em 1998. Então, tinha que estudar muito para passar. E então, só uma parênteses, você é velho mesmo, mas sou. Mas assim, eu olho assim, eu me acho velho, né? O que me conforta é olhar para você. Entende? Então, e daí, cara, você começa a enxergar o que é prioridade. O medo de bombar no vestibular. Porque eu bombei no vestibular. Eu entrei na faculdade com 17, mas eu terminei o colégio com 16. Sempre passei no terceiro bimestre. Né? Meu pai me falava o seguinte, meu filho, não vou te deixar nada, vou te deixar estudo. Então, estude. O que eu fazia? Eu estudava pra caramba, passava de ano no terceiro bimestre. Inteligente? Não, burro esforçado, estudava muito. Né? E bombei no vestibular, porque me achei demais. Eu falava, passo todo ano no terceiro bimestre, a prova de vestibular que eu não vou dar conta de passar. Não passei. E daí, o que acontece? Hoje você tem provas semestrais. Lá não, você bombava, você tinha que estudar
para passar de prova só no outro ano, estudando tudo que você já tinha estudado pra caramba. E você tinha um tiro, era a prova do final do ano. Se você bombasse, era mais um ano estudando tudo de novo. Então, eu estudava de manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite. Vamos fazer a caminhada? Não, estudando. Enquanto daí o professor falava, meu filho, eu fiz, fazendo um merchan aqui, eu fiz poliedro, né, que eram professores do ITA. Daí tinha um professor Guilherme, que era um doido, ele falava assim, enquanto você está tomando banho, tem um japonês estudando. Enquanto você está dormindo, tem um japonês estudando. Pensa nisso, é o japonês que vai tirar a tua vaga. Então, estuda. Então, cara, não tinha essa. Eu acabava o cursinho, passava na padaria da esquina do cursinho, comprava um folheado de catupiry com frango, ia para a biblioteca que era atrás do cursinho municipal, ficava estudando e à noite voltava para estudar a aula, comia uma outra baguete. E nessa brincadeira, daí você entra na faculdade. Faculdade, primeiro ano, todo mundo de fora. O que as pessoas se reúnem para fazer? Durante a semana estuda que nem doido. E no final de semana se reúne para comer na casa de alguém. E depois eu comecei a namorar no segundo ano. Daí comida. Daí você sai. Residência, liso, morando num lugar, né, com uma bolsa bem baixinha. Morando em São Paulo. O que é barato em São Paulo? Pizza. Eu lembro até hoje, mais um merchan, Mano Pizza, era R$ 9,90 uma pizza grande com refrigerante de 2 litros. Dividia a República, eu e um amigo, era metade da pizza e 1 litro de refrigerante para cada um. Então, assim, muito investimento, porque a saúde, Jefferson, é uma coisa que você vai entender com o tempo, ela não é tua prioridade. Você nem sabe o que é saúde, você só descobre a hora que a doença chega. A hora que vem a dor, a limitação, alguma alteração no exame, você fala, putz, tenho que cuidar da minha saúde, porque a doença bateu na tua porta, uma alteração. Pode não ser um dano definitivo, mas pode ser alguma alteração que te fala, cara, estou pré-diabético, estou pré-hipertenso, tenho que mudar minha vida. Então, ao longo disso, mas isso não acabou depois que eu acabei minha residência, continuou. Daí você vai aumentando as tuas condições, daí você vai ficando, o lazer seu é cada vez mais associado ao sedentário e a gastronomia, né? A pizza de R$ 9,90 agora é uma Pizza Hut. Recheada com borda, recheada, né? Aquela com aqueles foguetinhos do lado, cada um catupiry. Aí fala, fui no rodízio, dei prejuízo, né? Comi 15 pedaços. Falei, uau! Olha, é interessante falar, é engraçado como é que as coisas meio que se repetem. Eu cheguei de Recife, quando eu vim de Recife para Manaus, eu pesava exatamente 68 quilos. Nossa. 68 quilos. E aí, quando eu olho para trás, o que no meu caso específico, a minha mãe, ela sempre trabalhou, ela era instrumentadora cirúrgica, tinha 2 hospitais que ela trabalhava como técnica de enfermagem, e ela chegou em Manaus e ela decidiu ser mãe. Somos 4 filhos. Ela falou assim, olha, eu vou parar, seu pai vai cuidando da parte financeira, ela ia empreender, mamãe nunca parou, até hoje, com 65 anos, nunca parou de trabalhar, mas ela ficou relax. E ela começou a fazer comida dentro de casa. Inicialmente, a mamãe sempre foi ruim de cozinha. Só que ela começou a melhorar. Só que, vamos lá, somos baianos. Então, assim, o feijão da mamãe é uma feijoada, porque vai ter charque, vai ter paio, vai ter tudo, entendeu? E ela fazia uma quantidade que os meus amigos na faculdade falavam assim, pô, eu quero ir almoçar. Eu falava, pô, vamos almoçar lá em casa, bora. Eu podia levar 10, tinha comida para 10. Tranquilo, o pessoal falando, você não vai ligar para sua mãe, não? Eu falei, não, cara, de boa, se botar mais uns 5 ainda, dá conta de comida. Bota água no feijão e vai. Bota água. Então, assim, essa mudança que foi a minha mãe passar a cozinhar dentro de casa, então, assim, a alimentação começa a pesar mais, então, mais gordura, mais fritura, junto, exatamente o que o Rizério falou, na época da faculdade, cara, você não tem tempo, você tá ali sempre focado toda hora, e existe aquela responsabilidade quando você entra, principalmente nos primeiros períodos, cara, que você não quer atrás, você não quer estar atrás de ninguém, você não quer bombar, você quer passar, você entende que tem 6 anos para terminar a faculdade, porque tem mais uns 3 ou 4 no mínimo mais à frente. Então a gente fica correndo atrás disso, e aí para de fazer exercício. Eu lembro que a única coisa que a gente fazia era um futebol que tinha no dia de sábado, cara. E às vezes até esse dia de sábado, de repente, quando era na época de prova mesmo, a gente nem esse. Então eu saio de 68, cara, para 120 quilos. Nossa. Porque quando você termina ali a faculdade, aí a residência de cirurgia, você toma o café da manhã, a gente fala, ó, na residência de cirurgia a gente fala assim, 3 coisas. Coma quando puder, durma quando puder
e passei quando puder, porque você não sabe qual vai ser a próxima vez que você vai poder fazer isso. Sim. Não é isso, Rizé? É isso A aí. gente não tem tempo. Cara, e falando do hábito, Jeff, agora eu lembrei aqui do que era a comida, né? Tu perguntou o que era a comida. Cara, eu chegava em casa 10 horas da noite, depois de dar curso, palestra e tal. Eu pegava as panelas, o que sobrava. Do que? Não era no prato. A panela do feijão, Super Bowl, panela do arroz, do macarrão. Cadê a farinha? A farinha, meu irmão, e era desse jeito. E no outro dia, a vida que segue, cara. Era na panela. Dean, tem um ponto, cara, que foi o ponto de virada pra você. Eu acho muito engraçado, porque você já me contou e eu queria que você contasse a história do botão da sua camisa. Ouvi essa daí. Rapaz, sempre tem um amigo, né? Que dessa vez não foi o Rizieri. Que dessa vez não Sempre foi o tem um Rizieri. amigo, mas enfim, sempre tem um. Cara, e o Gustavo, salve pro Guga aí. Tava no escritório trabalhando e tal. E, pô, nossa mesa aqui do meu lado, eu aqui. E aí a barriga, aquela pochete, né? Roliça, grande. Muito orgulho, Ele olhou pra investimento mim. gigante. Ele olhou pra mim e falou, cara, que a nossa amizade seja tão resistente, tão forte como o botão dessa camisa que tava esticado. Eu olhei assim, eu não sei se eu ficava feliz ou eu chorava. Enfim, cara, sempre tem um amigo, né? Mas foi nesse dia que você começou a ter o endpoint pra você. O que fez você mudar? Exatamente. Foi só o Guga? Não, além do Google, eu acho que tem sempre a esposa, né? A Joana, minha esposa, ela sempre me questionava, sempre pedia, vai e tal, se cuida, e eu nunca dava atenção. Num determinado dia, ela, se você não tem as manhas, procure um profissional. Exatamente. Ela resolveu me levar numa profissional. E eu confesso, cara, que eu nunca acreditei. Eu falei, cara, isso não existe, esse negócio de tudo é ilusão. E aí ela foi numa clínica, ela, não, marquei uma consulta numa clínica de emagrecimento. Aí eu, mais um, negócio para ganhar dinheiro dos outros e tal. Mas eu vou, né? A mulher marcou, vamos lá. Cara, cheguei na clínica de emagrecimento. E aí a Natália Castro, que apresentou o projeto lá na clínica dela, eu falei, cara, isso não funciona. Não, mas é tanto, custa tanto. Eu falei, não vou gastar meu dinheiro com isso. Mas não sei o que aconteceu naquele dia, eu resolvi pagar. Provavelmente tua Paga. mulher que obrigou, né? Pois é. Concorda, Rizé? Nossa, Falei, ser feliz vó. ou ter razão. É, Ser feliz. Exatamente. Paguei o plano. Cara, eu saí de lá, saí ali no, como é que é, Namorada do Sol, saí até o pátio, até o mercado, brigando muito com a Joana. A gente que só gastou dinheiro, é culpa tua. Cara, ela foi chorando até o supermercado. Aí eu falei, caramba, bicho, será que é isso? E no combinado lá, no momento de contratar o processo de emagrecimento, hoje é o dia final. Isso era, acho que era 28 de fevereiro de 2020. Não sei se aquele ano era 28, 27, enfim. Era o último dia de fevereiro de 2020. E era num sábado. Falei, tá, então se é a despedida, vamos caprichar. Olha a mentalidade. Cara, é sempre assim, né, Rizé? Se é a despedida, vamos caprichar. Com e gosto. foi. E foi, cara. O dia amanheceu e a gente lá, e vinho, e comida, e viola, né? Eu gosto de música, gosto de violão, e foi o dia amanhecendo. Eu falei, rapaz, agora vamos dormir, né? Tá na hora. Quando eu acordei, eu decidi estudar o plano. Falei, cara, vou ler isso aqui, vou estudar. Falei, tá, não sei o que. Eu falei, quer saber de uma coisa? Para não dizer que eu sou um cara que eu gosto muito de metas, eu gosto muito de resultado. Eu fui criado assim, né? Tive a sorte de ter um grande mentor, que é o Ulisses Tapajós, que é uma referência aqui na área de gestão aqui da nossa região, e ele introduziu isso muito bem, cara, metas, resultados. Os vencedores alcançam suas metas. E ela falou muito de meta. Tua meta é perder 12 quilos. Falei, opa, quando fala em meta, eu já me arrepio. Falei, cara, isso mexe comigo. Isso já está no mindset, já é coisa que faz parte do meu dia a dia. A tua meta é perder 12 quilos em, acho que era 2 ou 3 meses de processo. Falei, tá. Eu resolvi fazer o programa, Jeff. Eu acreditei. E eu fiz na vírgula, cara.
na vírgula. Eu falei, meu irmão, se isso der errado, a culpa não vai ser minha. Então, no dia 16 de março veio a pandemia. Fecha tudo. Banco, vai todo mundo para home office. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Tudo vai acabar. Só não vai ter mais comida. Enfim, vai todo mundo em casa. Eu falei, bicho, não estava entendendo o que estava acontecendo naquele momento. Mas eu falei, cara, eu acho que é o momento de eu me reconectar, sabe? Eu acho que foi a hora que eu resolvi lembrar de tudo aquilo que a gente falou que a gente fazia na infância, do esporte, de aproveitar, de curtir a família, porque nesse processo meus filhos estavam crescendo e eu só queria chegar em casa e dormir. Né? Então o laço afetivo com a família vai se afastando, vai ficando de lado, enfim. Então nesse momento eu resolvi me reconectar comigo mesmo. Entendi. Rizeri, qual foi o teu ponto de chave? Onde é que você virou realmente a chave e falou, cara, não dá mais, 128 punk. Eu já vi uma foto dele com 120. Cara, parece outra pessoa. Outra cara. Quando pessoa. Eu conheci o Rizeri assim. Quando eu vi aquela, eu falei, bicho, não acredito. Então, cara, eu conquistei com muito orgulho, né? Brinco sempre sobre isso, porque eu saí de 79 para 128. Então, é muito investimento, né? E daí, um dia eu estava na casa de um amigo, numa piscina, churrasco, e tinha um campozinho de vôlei de areia, e jogando lá o vôlei, eu rodei em cima do meu joelho, caí que nem um saco de batata, eu perdi a força na perna completamente, e muita dor. E a galera rindo, estava todo mundo mais feliz do que o habitual, até porque o pessoal estava todo mundo tomando água sem gás no churrasco. Né? E daí eu falei assim, cara, eu olhei para aquilo, falei, como eu sou burro? Porque eu sei de tudo que eu preciso fazer. E eu deixei chegar neste ponto aqui. E eu fiquei decepcionado comigo, assim, sabe? Porque você finge que você faz... Eu ia na academia, ia 3 vezes, 2, ia na academia, batia papo, malhava junto com uma pessoa que o objetivo dela era diferente do meu. Então, como é que você vai fazer? É igual eu vejo assim, um cara magro e um cara obeso, os dois são brothers, malhando, fazendo o mesmo treino de musculação, não faz sentido, né? Então, assim, daí eu falei, cara, eu vou mudar. Eu vou mudar, eu preciso mudar. Daí fui fazer os exames. Rapidinho, tu pensou tudo isso já deitado lá no chão? Não, lá... Tudo isso passou na vida? Lá foi o seguinte, lá eu pensei sobre isso mesmo, a decepção de eu ter chegado onde eu cheguei ali, conscientemente. Porque, vaidade afetava. Não era qualquer roupa, usava camisa listrada, nunca coloquei uma camisa por dentro, ia comprar roupa, ficava triste, chateado, porque não me sentia bacana num terno, parecia que era, sabe, um negócio horroroso, um guarda-roupa de terno, porque o terno era largão, assim, porque a barriga não deixava a parte de baixo do terno grudar na calça. Mas é besteira para você, para mim não era. Né? Então, assim, afetar a tua mente é uma coisa muito pessoal. Então, aquilo me afetava, mas eu não compartilhava isso com ninguém. Minha esposa comia muito mais saudável do que eu. Eu era o cara que brigava para comer porcaria. Né? Se botasse um pote de sorvete em casa, eu tomava um pote de sorvete. Se tivesse refrigerante, eu tomava refrigerante. Então, assim, eu falei, cara, eu preciso mudar. Daí eu comecei, vamos fazer pequenas mudanças. Daí cheguei e falei, bom, deixa eu fazer os exames. Daí fui fazer o exame de sangue, uma insulina basal que normal ali próximo de 8, com Romier de 1,8, que é a reserva do teu pâncreas, né? O quanto teu pâncreas está sendo exigido. A minha deu 56. Caramba. Daí eu falei assim, glicemia 102, 103. Glicada 5,8, 5,9, ou seja, já estava resistência insulínica, pré-diabetes. Fui parar na sala da emergência de Guarulhos, cara, porque estava com desconforto na nuca. Eu falei, putz, acho que estou hipertenso. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? E assim, mega estresse, hospital, trabalho. E nesse momento, assim, vida com muito estresse, veio o meu filho mais velho. E eu falei, cara, eu preciso me cuidar, porque eu optei por ter filho mais tarde. Então, eu falei, como que eu vou estar daqui 30 anos? Do jeito que eu estou hoje. Dor na coluna, joelho rodando, eu já tinha joelho problemático por conta do handball,
Eu falei, cara, não dá, preciso mudar isso. E daí foi quando eu comecei um processo de mudança. Eu falei, pô, eu fui entender um pouco mais o que eu podia fazer, fui fazendo micro desafios, eu cortei nutrientes específicos, focando em calorias especificamente. Não entrei em nenhum processo de emagrecimento altamente rigoroso e restritivo. Não, eu fui mudando aos poucos, cortando uma série de itens, mas lutando uma batalha por vez. Eu vejo as pessoas querendo fazer grandes mudanças de uma hora para outra. Calma, respira. Você não precisa pegar várias frentes. Você está sedentário, comendo tudo errado, fumando, bebendo. Se você começar caminhando, você já vai estar 25% melhor do que você estava ontem. Daí você interrompe o cigarro, 50% melhor do que você estava ontem. Então, assim, aproveita o trajeto, aprende. Autoconhecimento é reconhecer que você está mal. Eu estou mal, preciso mudar, e para isso eu vou tomar uma decisão por vez. Agora você vai. Acordou de manhã hoje e fala assim, vou parar de fumar, vou parar de beber, vou comer tudo certinho e vou para atividade física. Vários pontos de conflito com o teu subconsciente. A chance de fracasso é grande. É lógico que tem muitas pessoas que têm assim, é uma virada de chave e virou mesmo. Mas isso acontece bastante em filme, na vida real é mais difícil. Né? Então, eu comecei a fazer um processo de mudança gradual e o benefício começa a vir desse motivo. E daí eu tinha medo de me pesar, cara. Bateu 128, falei, caraca, 128 quilos, como é que eu só lembrava de 79, cara. Quando eu me formei no terceiro colegial, eu tinha 79 quilos, cara. Daí eu saí, eu falei, eu morava em Manaus, era cardio, se você chegasse no meu consultório, Jefferson, você tem que emagrecer, perder peso. Você ia falar assim, vai na frente, doutor, se der certo eu vou atrás. Vê se você me ensina. Aprende primeiro, depois você vai me ensinar. Ô, Rizieri, uma coisa que eu achei interessante, quando você falou do joelho, eu rompi o ligamento do joelho cruzado anterior, jogando futebol no fute-média, exatamente porque eu já estava muito acima do peso. E eu lembro, no meu caso, a virada, ela veio uma dor precordial, uma dor no peito. Eu ligo para o Afremon fala, cara, vem para cá no check-up que eu tô na UTI. Eu falei, rapaz, ele já reservou um leito na UTI. Nossa. Imagina, cara, exatamente onde é que a gente chega, né, cara? E aí eu lembro muito bem que saindo lá eu tinha deixado os meninos no colégio, tava indo pro check-up, e o filme que vinha na cabeça é o seguinte, cara, do que adiantou até aqui? Porque assim, até então eu tava pensando que ia morrer, né? A gente já vem nessa. Do que adiantou tudo aqui, tudo que eu fiz, tudo que eu construí, todo o trabalho, a preocupação de trabalhar muito, de ter as coisas. Se eu morrer, vai ficar aí os moleques, cara. Nada disso aqui eu vou usufruir. E eu tenho certeza que para os meus filhos o pai é muito mais importante do que o bem material que pode ter deixado, porque provavelmente naquela época eu valia, ainda hoje, eu ainda valia muito mais morto do que vivo. Quer dizer, se eu morresse de todos os seguros de tudo que eu tinha, ia valer muito mais. Mas quem é que ia dar o carinho, o amor? Quem é que está com os meninos? E eu lembro que foi numa quinta-feira, e eu passei o resto de quinta até o final de semana, fiz os exames, não, estava infartando, era uma esofagite. Quem tem refluxo aí, cara, pode acontecer isso, essa dor no peito. E eu comecei a ressignificar as coisas, de dizer assim, cara, esse é o caminho, é isso, o que vai acontecer? Porque a cardiologista, todos os lugares que eu vou sempre conto isso, a Vládia, que é uma grande amiga, a Vládia falou assim, Jefferson, não foi dessa vez não, tá? Deus já pediu o teu CPF lá, tal, de repente toma cuidado, que vai que ele pede o RG e te chama, e aí você vai ter que ir. Então, essa tendência que a gente tem de achar que o exercício físico, que uma boa alimentação, cara, não, o foco é ganhar dinheiro, é trabalhar, é fazer o que a gente acha que tem que fazer. Teve um ponto de virada, você deu o ponto de virada, o Rizieri também, mas agora eu quero começar, o podcast começa agora, quando a gente fala que o passo que você deu, o mesmo seu, foi o mesmo do Rizieri, de formas diferentes, mas foi você ter disciplina. Exato. Como é que foi essa disciplina? Você falou para mim ali que você olhou, leu, meta, 12 quilos. Como é que foi a disciplina para você começar a fazer tudo isso? Porque você também veio para o esporte. Exatamente, Jeff. Então, assim, nesse momento que eu tomei a decisão, eu decidi
e me comprometi comigo mesmo. Pensando, como você falou, na minha família, pensando nos meus filhos, eu tenho 2. Falei, cara, eu ia morrer, na verdade. Na minha cabeça eu ia morrer, eu estava 33 anos, 32. Na época eu estava com 32 anos, 2020. 32 anos, eu falei, cara, quando eu peguei o resultado a biopedância da morte, né? Eu não sabia nem o que era carboidrato. Não fazia nem ideia. Eu vi o pessoal falar, então eu falei, isso é coisa difícil, não é para mim não, nem me interessa. Eu não sabia o que era carboidrato, não sabia o que era IMC, não sabia o que era percentual de gordura. Quando eu olhei a biopedância, a minha estava em 40%. Ou seja, quase a metade do meu corpo era gordura. Falei, cara, não pode. Quando eu fui ver a minha idade metabólica, eu estava com 92 anos. Eu falei, ninguém vive até os 100. Eu tenho mais 8 só, né? Já fez o cálculo. Deixa eu aproveitar, então. Eu falei, cara, eu vou morrer, cara. Na minha cabeça era isso. Falei que eu não consigo mais nem andar direito. E aí eu falei, não, vou aproveitar esse momento, vou começar. Veio a pandemia, então vou começar a cuidar de mim. Estava em casa, na minha casa tinha um pátio grande na frente, eu começava a caminhar. Ficava trabalhando no telefone, treinava quase que o dia inteiro, na verdade. Ficava andando. Subia, descia, depois ficava rodando em volta da piscina, ficava ali, ao mesmo tempo tinha uma escada, ficava subindo a escada e falando no telefone aqui o dia inteiro, fazendo isso. Porque eu não conseguia um ritmo de atividade física. Não conseguia. Tinha aquelas limitações. E fui fazendo isso durante alguns dias. Depois eu falei, olha, de manhã eu fico rodando, trabalhando aqui no telefone, mas caminhando por dentro de casa, mas à tarde eu vou começar a dar uns trotes aqui no pátio. Aí comecei com 7 minutos, parava, depois foi 10, depois foi 15, trotando, depois foi meia hora, e aquilo ali eu via a balança diminuir. Perdia 2 quilos por dia, eu não acreditava naquilo quando eu vi. Cara, não sei se essa balança está certa, o que está acontecendo. Era uma dieta muito restritiva, no meu caso, né? Foi muito restritiva mesmo, para te ter ideia, era 100 gramas de proteína que a gente comia e o restante era salada, folha, basicamente, né? Então, 2 quilos, 1 quilo, e assim foi. Tive algumas oportunidades de algumas pessoas, Jeff, alguns anjos que eu chamo, que apareceram na minha vida através de indicações, e um deles foi o professor Ramos, que você conhece também, que treina que treina junto com a gente também, que apareceu, e ele me falou, Dean, aí eu já estava conseguindo caminhar, já tinha uma mobilidade melhor, já estava na época com uns 98 quilos, já tinha perdido ali uns 12, 15 quilos, e ele falou, compra uma bicicleta. Aí eu falei, pô, tá bom, pra gente treinar junto. O cara é professor triatleta. Elite. Os treinos do cara surreal. Falei, vou... Tá bom, professor, vou separar aqui R$800 do orçamento para comprar uma bicicleta. Né? Menino. Pô, na minha cabeça, uma bicicleta custava R$800 e era top. Como era quando a gente comprava? Acho que nem a barra forte hoje em Calói dia. 10, pô. Uma Calói 10, Cara, eu falei, pô, quando eu cheguei pra ver uma bicicleta, não, cara, é uma bicicleta, não é uma moto. Cara, não, veio querer me vender o preço de uma moto no valor de uma bicicleta. Eu falei, não pode. E aí comecei a pedalar devagar, né, Jeff? E assim, a disciplina não veio de uma hora para outra. Ela veio, cara, com a consistência, sabe? Com a insistência. O acordar 5 e meia da manhã, que eram os horários de treino, foi uma outra dificuldade, né? E quando eu percebi, na verdade, aquilo já tinha se tornado um hábito. Incorporou, né? Então, acho que foi um processo mesmo de passo a passo, de determinação, mais uma vez, de foco e de ter as pessoas certas acompanhando você, né? A gente ouve muito o pessoal falar que você é a média das 5 maiores pessoas que você passa o maior tempo da sua vida. E isso é fato. Rizeri, quando você começou, porque você já começou dando spoiler exatamente assim, mas como é que começou a disciplina realmente quando você botou na cabeça que assim, eu vou fazer, eu vou perder, e como é que começou essa disciplina aí na sua vida? Cara, eu digo assim,
Eu poderia contar uma história super romântica aqui, que eu acordei e falei, hoje eu vou virar e vai ser tipo Capitão Nascimento, missão dada, missão cumprida, tudo mentira. Eu passei, quando alguém fala para mim que é difícil, eu sei, eu passei por todas as objeções, passei por todas as desculpas para mim mesmo, então tudo que você me falar eu te entendo que é mega difícil, é muito, muito, muito difícil, porque você luta contra a cultura, valor, contra desejo, paixão. E, cara, eu sou apaixonado por comida até hoje. Só não como. Entende? Mas eu adoro. Ah, todo dia você não come? Não. Então, o desafio, Jefferson, foi o quê? Eu enfrentar as minhas objeções. Então, eu comecei a fazer pequenas mudanças, tive resultado. Daí parei em 112, não evoluía. Daí, cara, vou atrás de um remédio. Daí, falei, não é remédio. Daí eu falei, não, daí tá, vou num pré-treino. Daí você vai buscando soluções mais fáceis para aliviar o teu trajeto. E daí problemas pessoais vão afetando, daí eu comecei a descobrir gatilhos, assim, fugas, né, digamos. Na atividade física foi uma delas. E daí eu tive vários desafios ao longo do trajeto da minha vida pessoal que influenciaram também na minha saúde. Só que poderia ter influenciado negativamente. Para mim, não. Eu encontrei na atividade física uma coisa que eu comecei a mudar meu mindset. Eu falei assim, eu vivo minha vida para muita gente. O que eu faço por mim? Eu como, eu durmo e eu vou para atividade física. Entende? Porque a atividade física depende de mim. E só eu que tenho algum benefício. As outras pessoas têm benefícios indiretos. Às vezes tem algumas que nem acham que é benefício. Tipo, eu estar mais presente com qualidade de vida alivia o número de problemas que a minha esposa e meus filhos precisam conviver. Então, eu precisei começar a construir uma mentalidade. Eu buscava muito, como eu disse, vários problemas pessoais. O que a comida era para mim? Uma recompensa. Eu tinha ali prazer, satisfação de comer. Então, chegava horas que... Então, o que eu precisei? Precisei alinhar um pouco mais. E daí veio assim, cara, eu vou perder pouco quilo, mas vou perder todo mês. Daí foi quando eu alinhei 800 gramas por mês. Em um ano dá 10, em 2 dá 20, em 3 dá 30. Mas a minha meta era menos audaciosa, eu quero abaixar dos 3 dígitos. Daí foi quando eu parei no 98. 98, não estava indo. Daí eu falei, dei uma cortadinha, cortei a bebida alcoólica. Baixei para 95. Daí veio pandemia. Aliás, daí eu viajei e voltei para 98. Eu voltei da pandemia, né? Quando foi decretada a pandemia, eu estava em Fortaleza, voltei com 98 quilos de lá. Daí eu falei, cara, eu vou trabalhar, para mim não faz sentido. É como eu ligar para a polícia, ter um ladrão em casa, a polícia perguntar se está armado ou não. Da hora que ele for embora, eu vou, porque é perigoso, eu posso morrer. Se eu for aí, ele vai me dar um tiro. Falei, pô, sou médico, eu vou para frente, fui para o pronto-socorro, fui para UTI e fui trabalhar. Essa foi a minha postura. E o que eu precisava? Cara, era muito estresse, cara. E eu precisava de alguma válvula de escape. O que eu fui fazer? Correr na rua. Então eu acordava cedo e ia correr na rua, academia fechada. E estava eu, a esposa, 2 filhos sozinhos aqui, não tínhamos ninguém, né? Não temos parentes. E fui correr. Isso foi em março. Em agosto, estava batendo 92, 91. Então eu falei, cara, acho que eu consigo abaixar de 90. Bati 85, cara. Então assim, mas o que eu aprendi nesse problema? Que eu desconstruí o que é comida para mim. É muita mudança de mentalidade. Para mim, comida é uma alimentação. Eu como todo dia, minha esposa faz uma marmita e eu como dentro da clínica uma marmita. Eu passo, a gente sabe onde a gente trabalha, tem uma galeria de restaurantes, eu vejo todo mundo comendo, sorrindo, batendo papo e tal. Eu vou comer lá no consultório. Uma comida, eu me alimento para poder trabalhar. Eu não me divirto com comida. Eventualmente a gente combina de almoçar lá, ok, né? Hoje está tudo bem para mim. Né? Mas é a exceção, não é a regra. A regra é eu comer uma alimentação caseira, feita lá em casa. E daí eu falei assim, e eu coloquei assim, eu tenho uma vida de muito trabalho, qual é o horário que eu posso praticar atividade física sem impactar o convívio familiar e que minha esposa também não fique chateada por eu ficar muito tempo fora de casa. A hora que eles estão dormindo. Daí eu combinei com ela, falei assim, acorda às 4h30. Mas você vai acordar às 4h30? Eu falei, vou. Como é que você consegue? Eu vou colocar o despertador.
Daí eu comecei. Então, hoje, todos os dias, eu acordo 4h30, 5 horas da manhã, eu estou na academia e malho. Cara, é muito ruim. Eu falo, bom, pra você. Pra mim, não. Pra mim, faz parte de um processo. Olha uma coisa interessante que você falou, Rizieri. Eu sempre tive esse pensamento quando eu mudei o mindset. E aí eu ouvi o Joel J, que a gente sempre estava assistindo e conversando, ele falando exatamente assim, saúde, família e trabalho. E saúde, quando eu comecei a entender isso, eu também encaixei, hoje, que estou gravando um podcast, hoje eu acordei 4 da manhã, pedalei de 5 às 6, exatamente por quê? Porque quando eu chego, os meninos estão acordando. Então, como o dia continua tendo 24 horas, ele não vai mudar porque eu quero, foi quando eu comecei a encaixar o Dean, a gente treina junto. Isso. É isso aí, a gente chega, a família está acordando, hoje eu cheguei com um saquinho de pão, pãozinho quente para todo mundo tomar um café da manhã, mas as pessoas não vão mudar e as coisas não vão mudar para a gente que tem que mudar. E até entendo que você, quando fala saúde, família e trabalho, vai ter uma hora, e a gente vai concordar que vai ter uma hora que o trabalho vai estar mais puxado. Mas, cara, bota meta, 6 meses, 1 ano. Você precisa, cara, você precisa construir uma casa, você precisa comprar um carro, você precisa um momento onde você vai colocar um foco maior, mas, cara, bota faz o projeto, faz a meta, bota um tempo, 6 meses, 1 ano, porque senão a gente volta, se nós três a gente já sabe quais são os gatilhos, se a gente voltar para automático, a gente vai voltar de novo a tudo que a gente perdeu antes. Meninos, deixa eu só aproveitar aqui para fazer o nosso merchan. Então, olha, a Vacinar, ela está cuidando de Manaus. Vai ter um QR Code, quem está assistindo agora, no canto esquerdo da tela, aqui em cima. Bate lá no QR Code, vai para o WhatsApp da Vacinar, e aí você vai poder saber. Tira a foto, eu estava brincando, mas eu não sei se vocês sabem, eu não sei onde é que está o cartãozinho dos meninos, mas você bota lá, tira a foto, manda para o pessoal da Vacinar. Legal. Eles vão saber, vão dizer quais são as vacinas que tá faltando. E acho que o mais importante é o seguinte, não só de Manaus, mas está cuidando também agora dos nossos convidados. Opa, Todo mundo tem Legal. filho Claro. pequeno, né, Inclusive, cara? Jeff, eu já vou até verificar isso, porque eu acho que deve ter alguma coisa que venceu. Então, já vou falar para minha esposa aí pegar o QR Code e ir lá na Vacinar. Obrigado aí pelo presente. Obrigado aí a Vacinar. Obrigado, meu amigo. Olha, Meninos, quando a gente vai falar, a gente já falou aqui de onde a gente veio, chave, qual foi o endpoint ali, a chave que a gente virou, e a gente, os três, de tudo que a gente falou, a gente começou a ter disciplina de exercício, disciplina de alimentação, disciplina de um horário para tudo, gestão de tempo, acho que a gente aprende a gestão de tempo. Na virada, o que modificou? Eu sei que para cada um vai ter uma coisa diferente, mas eu queria que você falasse aonde a disciplina chegou para sua alimentação e exercício físico até você fazer o Ironman 70.3 lá em Floripa. Como é que é essa disciplina para chegar numa prova dessa? Cara, Jeff, eu acho que a disciplina, planejamento, né, e execução são as palavras-chave. Então, assim, mais uma vez, né, você ter as pessoas certas perto de você te ajuda bastante. Como eu já vinha nesse passo a passo, engateando, já tinha cuidado da alimentação, já estava fazendo ali, já com o hábito da atividade física, me desafiaram a fazer um Ironman. E como eu falei antes, eu sou movido a desafios, cara. Se você falar para mim, rapaz, isso tu não faz, eu vou lá e faço. Zero, eu tô quase dizendo assim, eu duvido de fazer a gente milionária. Mas depois a gente conversa sobre isso. Continua. Vocês já estão no processo. Eu sei disso. Eu tô falando porque eu sei. E aí, Jeff, eu falei, meu irmão, vou fazer Ironman. O que é Ironman, né? Primeira, o que é o Ironman? Eu fui pesquisar, assisti aquele filme aí que eu até indico para a turma que está participando aí com o Jeff Podcast, que é os 100 metros. Tem no Netflix. Cara, muito bacana aqui. Cara, e quando eu vi aquela história, Jeff, do cara que, pô, eu acho que era esclerose, né? Ele tinha esclerose múltipla. Você já assistiu esse filme? Não, cara. Boa, provavelmente eu não vou assistir. Porque ele já tá contando aqui. Tô brincando, conte aí. Ele tinha esclerose, o cara já tava perdendo a mobilidade. E eu me vi naquela cena. Eu falei, caraca, bicho, tava acontecendo isso comigo, né? E ele foi, e o cara completou o Ironman da Espanha, se eu não me engano. Da Espanha, né? Isso mesmo. E aí eu falei, cara, eu posso e eu vou fazer. E eu ia com aquilo na cabeça, com aquele objetivo.
e comecei a fazer o passo a passo. Comecei a voltar a nadar, porque, como eu disse lá na infância, eu nadava, voltei a praticar natação. E era pandemia, então na pandemia a gente querendo não dar barrigada no trabalho, fugia no horário ali, ajustava e tal, ficava nadando e já estava pedalando, já corria devagarzinho e fui fazendo ali esse processo, né? E aí eu conheci o Márcio, professor Márcio, né? Nosso treinador aí, e com ele foi mais uma oportunidade, porque eu já conhecia o Márcio de internet, de mídias e tal. Eu falei, cara, eu preciso aprender com ele. E ele foi nos ensinando, nos mostrando. Falei, cara, pode acontecer, é possível. Fui seguindo ali o planejamento que ele montou para a gente com esse objetivo. E em abril do ano passado, né, 2022, nós tivemos a honra de fazer o 70.3 juntos em Floripa, né, meu amigo? Cara, maravilhoso. Encontramos o Joel J. Joel J, Caio Carneiro tava lá, enfim. Foi assim uma realização, uma superação, né? Porque eu fico até emocionado, porque passava um filme na cabeça, na corrida eu chorava, lembrava dos meus filhos, sentia a dor, enfim, toda a parte do processo, mas eu lembrava, Jeff, de muitas coisas, não só do emagrecimento, mas da infância, quando as pessoas falavam, você não vai chegar a lugar nenhum. Tinha um cara, esse é emblemático, um vizinho. Sabe cara, o nome Bebum, dele? A gente bota o nome dele. Bebum e tal, falava, não, pouco que eu estudei de psicologia, esse rapaz aqui dessa turma não vai dar pra nada. Aí eu passo lá e vejo meus amigos, né? Eu falei, caramba, bicho, olha só o que aquele velho falava. E aí o velho vinha na minha cabeça. Desculpa aí, mas, tá vendo? Tô conseguindo e tal, não sei o quê. Vinha aquilo, eu falei, meu irmão, eu consigo. E isso vai te motivando para outras coisas, né? Vai mudando os hábitos da tua família. Então, meus filhos treinam. A minha esposa sempre foi mais disciplinada com relação à comida, mas começou também a buscar mais isso. Inclusive, Jeff, é até um processo, né? Porque você falou, uma hora a gente está focando mais saúde, família e trabalho, uma hora você tem que equilibrar um pouco mais. Hoje, né, atualmente, hoje a gente está aqui em janeiro de 2023, tenho focado um pouco mais no trabalho, mas a mulher já cobra. Sim. Ela, se inscreve logo na prova, se inscreve logo no próximo Ironman. Que ela curtiu, cara. Aquilo é de família, aquilo é muito legal. Joana, já vou voltar aqui. A gente vai querer ir para Maceió esse ano. Vamos junto. Cara, Maceió é bacana. E Zé, quando você fez essa mudança, você botou a meta em peso. Mas assim, você é um cara que é extremamente disciplinado. A gente até brincou aqui. Cara, dia 1º de janeiro, quando eu vi o vídeo dele correndo, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, ele gravou ontem? Ele gravou ontem, tá saltando? Fala a verdade pra gente. Mas assim, o que você teve de endpoint? Porque você me falou que esse ano, até o final do ano, ano passado, você ia fazer uma coisa que você fez no final do ano. Conta um pouquinho aí como é que foi essa disciplina e você chegou. É que assim, sabe, acho que assim, psicologicamente, né, você se desafiar, como o Dean falou, faz você virar algumas chaves. A obesidade me trouxe problemas na coluna e no joelho. Piorou um pouco, porque não foi na obesidade que eu machuquei o joelho, mas o excesso de peso acabou piorando. Então eu falei, cara, eu olhava as pessoas correndo, parece ser tão fácil correr. Eu vejo o cara correndo na felicidade e eu não consigo. E daí eu falei assim, eu fazia spinning porque a esteira não era para mim. Eu falei, cara, vou conseguir correr, cara. Eu comecei a entrar na esteira, pedalar, daí fazia intervalado intensivo e tal. E daí eu falei assim, meu sonho é fazer uma corrida de 5 quilômetros, né, na rua. Mas qual que é o teu objetivo? Terminar a prova. Então, tá, assim, tipo, eu só quero terminar. Não quero ser levado pela ambulância. Né? Então, e se você for pensar, com 128 quilos, se você vê alguém correndo na rua, pra você era um absurdo, era uma coisa do outro mundo, porque você não conseguia nem andar direito. Não, a gente vê hoje vários memes, né? O cara vai de carro na academia pra correr na esteira, não faz sentido. Né? Tipo assim, vou lá, atravesso a cidade, vou correr 10 quilômetros. Por que você não correu na rua, né? Enfim, mas brincadeiras à parte, o que eu fiz? Quando você chegou lá, Rizieri, falei, oi,
fiz sua inscrição lá na Corrida do Fogo. Como assim, cara? Não, fiz. Não, Fiz, cara. tá aqui, mandou a inscrição. Falei, caraca, agora virou sério. Ele falou que ele queria fazer. Sim. Você tá entendendo? E, cara, eu imaginei o seguinte, a Corrida do Fogo, pô, era um local plano, já Legal. tava no final do ano. Pô, ele falou, meu amigo. Tá, Rizério, tá aqui, ó, tá pago. Cara, é só aquela você. medalha lá, legal. Bonita a medalha. E, meu, E qual foi a sensação, Rizério, quando você entrou ali, a gente começou a corrida? Primeiro que o Rizério ainda tava meio acordado, meio dormindo, né? Porque a gente, acho que a corrida começou 6 da manhã, se eu não me engano. 6 da Foi isso? manhã. 6 da manhã. Mas qual foi a sensação, na realidade, assim, de você estar ali? Não é nem de como você Cara, é como é louco, né? A energia de coisas positivas, né? Porque você vai pra balada, daí você vê aquela energia, uau, né? Daí você imagina que, pô, quem que acorda com a energia para correr? Cara, vai numa corrida de rua. Nego mega motivado, gritando. Logo de manhã eu falei, meu, o cérebro nem acordou ainda, já tem uns caras gritando aí, pulando. Então, assim, cara, eu falei assim, cara, isso é muito legal. Então, para mim, quando eu estava correndo, a hora que eu estava dando a volta, porque você vai numa reta 2,5 km, daí você volta, bom, já fiz a primeira metade, agora só falta o resto. Então, assim, eu falei, putz, como é legal você fazer planos de saúde na sua vida. Como é importante você buscar... E eu sempre falo assim, o ser humano não foi feito para viver em alta performance, nós não somos máquina, né? Muitas vezes a gente passa do ponto e acaba se machucando. E com essa teoria eu faço meu treino de musculação, eu corro na esteira. O Jefferson me apresentou um vídeo do MAF, eu fui lá estudar do MAF, eu comecei a fazer o MAF. Eu comecei trotando a 7,5 com a frequência do MAF. Hoje eu mantenho 8,7, ou seja, aumentei 1,2 km, mantendo a mesma frequência depois de 6 a 8 semanas. Comece a fazer o MAF. Você vai xingar demais, porque você corre baseado na tua frequência cardíaca. Daí ele falou, não faz sentido. Eu falei, para mim fez, porque hoje eu corro todo dia 5 quilômetros. Meu sonho era fazer uma corrida de 5. Hoje, todo dia, eu faço uma corrida de 5. Ontem eu saí para jantar. Cheguei em casa, fui dormir meia-noite. 4h30 eu acordei. Minha esposa falou, cara, como é que você consegue? Eu falei, Elisa, é uma coisa de mentalidade. Se eu tenho a capacidade de estragar meu corpo até a 00:30, eu preciso ter a capacidade de melhorar meu corpo às 4h30 da manhã. Não é saudável do ponto de vista de sono e fisiológico. Não recomendo quem não está acostumado. Até eu que estou acostumado, hoje você fica meio assim, porque que loucura, né? Você dormir 2h30, 3 e sair para praticar atividade física. Mas é uma questão de mentalidade minha, da minha disciplina. Eu consigo me divertir, mas eu tenho que pagar o meu preço. Você falou, ano novo, você acordou e fez, fiz. Porque é o primeiro dia do ano. E eu não vou falhar comigo no primeiro dia do ano. Eu estou lá e vou fazer. E vou falar para a galera, porque se você quer resultado diferente, faça diferente. Se você fizer as mesmas coisas esperando um resultado diferente, não terá. Então, assim, eu consigo não mudar o meu passado, mas eu consigo impactar muito o meu futuro, com muitas pequenas decisões. Eu vou mudar a minha vida radicalmente? Não, mas hoje eu vou mudar uma coisa, amanhã eu vou mudar outra. Ontem eu fiz um post, daí eu coloquei na cópia, eu falei, cara, cuidar da saúde é uma escada de muitos degraus. Você começa a subir no 1, 2, quando você chega lá no topo, você consegue perceber a evolução. Você não vai perceber a tua evolução, eu vou começar a fazer dieta. Na segunda, no sábado, nossa, eu não tive um grande resultado. Caramba, meu. Às vezes eu recebo pacientes no consultório com 50, 45 anos e eu tenho clareza de falar para ele, olha bem para você. Você levou 45 anos para se deixar assim. Por que você quer mudar em 3 meses? Por que essa ansiedade? Transforma a tua vida num processo que tudo que você quer do ponto de vista estético será o benefício adicional, mas o benefício principal é chegar lá na frente com qualidade de vida. O destino todo mundo sabe, Jefferson. Sabe, Daniel? O que muda não é o destino, é o trajeto. Sim. Eu lembrei muito do Dan falando que quando eu determinei que eu ia fazer o Ironman,
sempre me vem na história, eu e o Euler, a gente dá aula na universidade, aula de cirurgia, a primeira aula a gente dava. E aí eu estava sempre, a gente conversando com os alunos, e o último slide que existia sempre era o Euler chegando no final do Ironman. E eu ficava olhando para aquele vídeo com 120 quilos e falava assim, cara, isso é impossível, esse cara é louco. Não dá, nunca esperava na minha vida. E aí começa a perda de peso, comecei a correr, voltei para bike, corrida, natação. Daqui a pouco eu começo a projetar. Eu falei, cara, olha, aquilo dali que eu achava que era impossível, eu acho que dá. E aí, ligo pro Márcio, o professor falou, professor, olha, eu tô pensando em fazer um Ironman. Ele falou assim, cara, se inscreve logo, porque quando você se inscreve, você se motiva. Primeiro porque dói no bolso, porque é caro pra caramba. E segundo que quando você acordar de manhã, que você lembrar que você pagou, você vai falar assim, cara, eu tenho que treinar, entendeu? E a gente começa nessa coisa do alimentação. Eu perdi os 40 quilos em quase 4 anos. Então, assim, a gente ganha 40 quilos em 10, 20 anos e o cara quer perder em 6 meses, em 1 ano. Pô, não dá. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Só que a disciplina de acordar cedo, pô, é chato, cara. Eu fui assaltado às 6 horas da manhã, eu corria de 5 às 6 da manhã, sozinho, no meio do passeio do Mindu, e fui assaltado às 6 horas da manhã. Mas assim, a disciplina de você acordar cedo, 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, pô, você vai. E eu lembro que um mês antes da gente ir para a prova do Ironman, eu tive uma contusão, minha panturrilha. E era reflexo do cruzado anterior que eu tenho rompido. E eu fui pro Ironman, eu não estava 100%. Eu estava com a panturrilha ruim. Só que naquele processo, enquanto tu xingava o teu vizinho lá, enquanto você estava feliz quando você fez os seus 5 quilômetros na corrida, na minha cabeça era só o seguinte, eu vou acabar essa prova. A medalha minha é igualzinha do primeiro colocado, mas eu vou acabar. São 8 horas. Eu vou acabar. Porque você só ganha a camisa de finisher do que você terminou e a medalha se você fizer em 8 horas. Cara, eu acho que eu era uma das pessoas mais felizes ali, mesmo ruim, mesmo com a panturrilha ruim. E eu ia caminhando na hora nadamos, pedalou, eu ia caminhando. Tinha uma família que eu lembro que eu ia caminhando e falou assim, não, para, corre. Eu falei, eu não aguento. E os molequinhos, bicho, é interessante isso. Essa vibe que você sentiu lá, cara, ela maximiza 1000 vezes que a galera tá batendo palma e fala assim, e o teu nome tá aqui, falava, Jefferson, não para, e os molequinhos falando legal. Assim, bora, tio! E aí eu começava aquilo ali, motivava, cara, motivava. Eu terminei em 7h20, eu fui o último da nossa equipe, assessoria. Eu acho que todo mundo já tinha até almoçado, voltado, tomado banho, e tava me esperando. Mas, cara, que alegria, velho. Eu olhava pra trás e falava assim, cara, eu saí de 120 quilos pra ir um Ironman 70.3, cara. E isso aí era muito inimaginável para mim. Sim. E Jeff tem um ponto assim, cara, que eu aprendi, foi a curtir o processo. Sabe? Eu falei, cara, eu já curti, como o Rizieri falou aqui, balada, curti música, quando eu era mais jovem tocava em banda, curti o churrasco era de quinta a domingo, em casa, não é só o churrasco, né? Sempre tem os acompanhamentos. Então era de quinta a domingo, né? Pois é. Sempre de quinta a domingo eu falei, cara, eu preciso curtir esse novo momento. Eu preciso curtir esse novo processo, né? Aproveitar essa oportunidade que Deus está colocando na minha vida, né? Então ele colocou as oportunidades de eu aproveitar lá atrás, de curtir, agora ele me colocou a oportunidade de eu curtir uma vida saudável, uma vida onde eu posso cuidar de mim mesmo, né? Me amar mais e, teoricamente, transmitir isso para as pessoas que estavam perto de mim. E isso me deu, cara, não só me trouxe de volta a autoconfiança, os meus resultados dispararam, melhoraram muito, e me trouxe amigos aqui como vocês. Então, cara, eu acho que isso é o que fica, sabe? É toda essa energia, toda essa sinergia que a mudança de estilo de vida traz na nossa vida. E Zé, eu queria te perguntar uma coisa. Quando a gente está falando tudo aqui, até para a gente terminar, porque já está chegando quase 1 hora já de podcast, qual o reflexo que você vê na sua família
na sua esposa, se bem que sua esposa, você sempre falou que ela sempre alimentarmente, ela sempre foi muito boa. Mas qual foi o reflexo que você viu dos seus filhos, principalmente, depois que você mudou completamente a sua vida? Cara, impressionante o quanto você tem a capacidade de influenciar as decisões dos seus filhos, os desejos dos teus filhos pelo teu hábito. Meus filhos entendem que eu vou para academia. Então, todos eles querem ir para academia. Então, eu falei, cara, em casa, por exemplo, eles comem muito bem, muito melhor do que eu comi. Minha mãe não tinha tanto conhecimento para me oferecer. Me ofereceu o melhor que ela tinha como referência. Então, eu tive referências de aviso, referências inspiracionais. Quando eu comecei a conviver com minha esposa, eu aprendi a comer muito melhor. Então, ela tem uma mega referência de saúde com relação à alimentação, que me influenciou. Com relação à atividade física, a minha referência é muito maior do que a dela. Mas hoje ela ela entendia, ela gostava, mas não tinha disciplina. Ela foi com a gente, né? Foi. Na corrida. Na inscrição ela foi junto. E assim, o que é legal, ela terminou a prova bem, cara. Na categoria dela, ela ficou muito bem. Deixa eu fazer o comentário. Quando eu fiz os 2,5 que eu passei, que eu já vi o Rizieri logo atrás de mim, logo depois vinha ela já, cara. Eu falei, cara, eu achei que a gente ia terminar ali, bater papo e ia esperar ela chegar. Não, bem colada, grudada ali. E assim, cara, então, hoje, a comida em casa é bem tranquila. Vocês não comem? Não, a gente come o que a gente quiser. É que normalmente a gente não quer comer muito errado, né? Porque ao longo do processo, assim como o Daniel falou, eu desenvolvo, eu adoro o processo, né? Eu sou de gestão. Então, para mim, desenhar processo é a coisa mais tranquila que tem. Então, eu acordo de manhã, eu chego em casa, desfaço a mala da academia, o que eu faço? Arrumo a mala da academia. Diminuo as objeções no dia seguinte, porque no dia seguinte a minha roupa já está num determinado local, com a mala pronta, a camisa que eu vou usar fora, pendurada na porta de saída. O que eu preciso? Sair do quarto, fazer higiene pessoal no banheiro e ir para a academia. Eu vou acordar na segunda série de algum exercício. Então, assim, quando eu termino de treinar, o que eu faço? Eu me peso. A obsessão por balança, não, para saber como é que avalia o processo. Estou pisando na bola, tenho que restringir mais caloria, reduzir isso, reduzir aquilo, porque é uma ferramenta para mim. Eu não tenho... A balança não é minha inimiga, é só uma maneira de mensurar um resultado que pode ser a melhor ou pior. Para mim, foi o que eu desenvolvi. Então, eu vejo muitas pessoas falando de fórmulas secretas e milagrosas. Cara, pensa, autoconhecimento e mentalidade é o grande diferencial. Quando você tem clareza das coisas que você consegue, o processo vai te ajudar e ele, associado com disciplina, é o que dá resultado. Então, eu não como um monte de coisa. Por quê? Porque eu não quero. Mas se tiver, como? Eu vou ficar chateado comigo mesmo, porque não é uma coisa que eu comeria hoje, porque eu desconstruí o desejo. Uma vez a gente estava conversando num café com a Amanda, ela falou, corta o pão. Eu falei assim, como assim, Amanda? Vou comer o quê? Pode ter um monte de coisa. Eu falei assim, daí eu vi um episódio no Instagram dela de opções para o café, eu falei, até hoje eu uso uma opção que ela tem de café lá no Instagram dela, talvez ela nem saiba, mas meu café todo dia é baseado by Amanda, by doutora Amanda Alcântara. Então, e para mim, Jefferson, é tão tranquilo, cara, porque é só um alimento para começar meu dia. Eu falei, mas em jejum? Eu falei, cara, mas não consigo. Eu falei, consegue, treina. Eu malho todo dia em jejum hoje. Mas você está buscando o jejum? Não, cara, é só para mim, porque eu falei assim, eu estou controlando. Quem que é mais forte? Meu raciocínio, minha lógica, meu cérebro ou minha barriga? Minha barriga não ganha de mim hoje. Eu posso estar com fome. Tá, mas não vou ter como comer agora, eu vou esperar. E tá tudo bem. Eu não quero jantar hoje. Chega uma hora, tô morrendo de fome, vou lá, 3, 4 copos de água. Ok, no outro dia acordo, vou malhar, vou comer depois da malhação. É difícil? Já foi, hoje não é. Eu pratico jejum intermitente 3, 4, 5 vezes na semana, fácil. É o hábito. Agora, uma coisa interessante ainda falando dos meninos, lá em casa, o que eu achei interessante é o seguinte, para os meninos é comum, o correto é fazer exercício. Então, os dois fazem natação, a Juju faz a ginástica artística e o Vini joga futebol.
Por quê? Porque eles veem que isso é o pai, todo dia de manhã eles acordam, o pai suado, a menina diz assim, ai pai, sai daqui todo suado. Mas eles já têm, a visão deles é essa. E eu acho que sempre o Maior Ganho sempre conta essa história que toda vez que eu descia para ir para a piscina com eles, antigamente eles desciam com um pacote de biscoito e com suco capo, que é o suco natural, né? 2 quilos de açúcar. E hoje em dia eles vão descer, cada um pega uma fruta e pega uma garrafa de água. É água, é água. Por que não? Então, assim, eu acho que tudo que a gente passou, as mudanças que a gente teve, eu acho que a gente cria, impregna nos nossos filhos, porque o normal deles é o que eles veem dentro de casa, é o reflexo que tem. Meninos, vamos lá, a gente tem que acabar esse Jeff Podcast. Eu acho que a única coisa que eu queria falar, que eu esqueci de comentar, é toda vez que a gente vai pedalar ou vai correr de madrugada, que eu vejo o pessoal chegando da balada, toda vez eu penso, eu falo assim, cara, alguém tá errado nessa vida. Não sei se sou eu ou se é eles, né? Mas de repente é a gente, toda né? vez, Toda cara. vez, Eu lembro, cara. Jeff, também, né, ao longo desse processo todo, além de ter feito o Iron, eu completei a meia maratona aqui de Manaus. Cara, segundo lugar, cara. 21. E olha que ele passou a noite, não tava bem da barriga, fez 21, segundo Não lugar, tava e assim... Não, e ainda teve uma parada, um pit stop no banheiro químico. Eu acho que o cara que ficou em terceiro lugar vai ficar pro pé da vida, cara, que o cara não conseguiu passar dele, cara. O cara parou no banheiro, saiu na frente do cara ainda. Exatamente. Então, assim, e ainda teve um outro que foi os 4K do Rio Negro Challenge, né? Que Sim. também no ano passado, que também foi um outro desafio. Primeiro porque a natação é uma modalidade que eu tenho mais dificuldade, um problema no ombro também, então assim, foi para completar, né? Então, pô, nadar 4 quilômetros, ter feito 21, a meia maratona aqui de Manaus, isso antes do Ironman, né? E ter completado o Iron, assim, foi algo mesmo muito importante, marcante na minha vida. Então era só para completar esse fato aí, meu amigo. Turma, olha só, pra gente terminar, eu queria que vocês dessem as redes sociais de vocês, né? Dean. Cara, o meu é o @Dean Taide, o Instagram, e o YouTube aí é o Dean Talks. Tem um podcast lá também. Vocês já participaram do meu podcast. Tá voltando agora aí a segunda temporada, deve estar sendo lançado aí mês que vem. Então, quem quiser acompanhar, conhecer um pouco mais diariamente, Jeff, eu tenho colocado aí conteúdo sobre o mercado financeiro. Eu acho muito bacana, cara. Todo dia. Eu acho engraçado que esse daqui já gravou dentro do carro, quase desmaiado, o cara morrendo de sono lá, bicho. A mulher dele dirigindo e ele lá tá terminando, mas bateu. Exatamente. Então, assim, agradeço inclusive vocês, cara, porque foi vocês que me incentivaram aí a vir para esse mundo digital. Enfim, então acompanha aí @Dean Taide. E a gente vai fazer ainda, olha, spoiler, que a gente vai falar sobre saúde financeira. Opa! Já a gente vai marcar, não esquece que a gente... Tamo junto, cara. Só convidar, já tá aceito o convite. Vamos lá, Rizieri, seus canais. O Rizieri, que é Instagramer, TikToker, e fala as novidades que a gente vai ter aí. Então, o meu Instagram é o dr.rizieri com 2 Zs, mãe bastante criativa. E o Rizieri com 2 Zs é vantagem, porque ninguém tem um e-mail só com o nome. Eu tenho. Então, e o TikTok é Rizieri Gomes, tudo junto, sem DR, é só Rizieri Gomes, e o YouTube é o Dr. Rizieri Gomes mesmo. Então, assim, a ideia é sempre levar informação para você muito descomplicada, de uma forma tranquila, e acredite, comenta, pede sugestão, que às vezes a tua própria sugestão vira um conteúdo, e tem conteúdo todo dia. Turma, olha só, eu quero ainda que você se inscreva no canal, dá um likezinho, se inscreve, bate lá no sininho para avisar, passa para os seus amigos que acham interessante. Até a gente falou hoje, a disciplina é a chave número 1 para a mudança do seu estilo de vida, para você emagrecer. Agradecer a todos que assistiram e falar um pouquinho ainda do ponto final. Você que é médico, que está assistindo, quer mudar a sua vida, você já colocou como meta que esse ano de 2023 você quer se valorizar, a coisa que eu vou te dar certeza, a gente vai conseguir fazer com que você tenha mais tempo de qualidade com sua família pela valorização do seu trabalho. Então entra lá, o ponto final você tem no Instagram, bate lá,
tem uma abertura agora, já está aberto a imersão que a gente vai fazer. A imersão chama Evolution Start, que é o local onde você vai começar a mudança da sua vida. 29 até o dia 3 de fevereiro, todo dia, 2 horas, turma fechada, eu e Rizieri falando tudo que a medicina não te ensinou dentro dos bancos da faculdade. Meninos, muito obrigado. Até o próximo Jeff Podcast. Valeu, meu irmão. Obrigado. Abração.